Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Com certeza, vosso Pai Celestial sabe bem que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Por favor, pode assentar-se. Está me incomodando aí nesse texto a palavra inquietos. Porque a inquietude, a agitação, leva comumente, normalmente, na maioria das vezes, à perda do foco. O inquieto começa por ele não saber para onde olhar, passa por não saber o que fazer, passa também até mesmo pela perda da noção de quem ele é, do que é sua vida, de quais são seus propósitos, e termina em ações desencontradas, que na maioria das vezes o levam a cobrir com a mão direita e descobrir com a esquerda. Então a inquietação me preocupa no ser humano, me preocupa em mim e me preocupa em qualquer pessoa onde eu a identifico. Mas a inquietação preocupa muito mais o nosso Senhor Jesus. Porque Ele sabe que eu, você, homens, mulheres, somos constituídos de uma série de sentimentos, entre eles a inquietação. E Ele sabe que, se não tomarmos muito cuidado, ela nos envolverá subitamente. Então, eu quero dizer para você que está nessa semana de oração. A palavra de Deus para Moisés, antes do mar abrir, foi: faça esse povo ficar quieto. Me entendeu? Amém? A palavra de Deus, antes de o mar se abrir, a palavra de Deus para Moisés foi: faça esse povo ficar quieto. É este o desejo do Senhor para esta semana, para a nossa vida também, entre todos os que estão sendo e vão ser pregados aqui. Que nos aquietemos e saibamos que o Senhor é Deus. Então eu não sei quantos estão com o coração inquieto aqui, porque certamente haverá alguns. Mas eu lhe trago esse recado do Senhor: aquieta seu coração. Sossega teu coração, descansa teu coração, para que tu possas achar as pérolas preciosas que Deus envia sobre a tua vida. Então, ele disse: não vos inquieteis. E aí ele cita coisas corriqueiras. Mas eu penso que o Senhor Jesus, obviamente, não quis resumir toda a nossa inquietação a comer e beber. Ao citar as coisas corriqueiras, Ele estava nos dizendo: não se inquiete nem pelo que é mais corriqueiro, nem pelo que for mais complexo. Não se inquiete por nada. Por quê? Fora da minha presença, Ele quer dizer com os gentios. As pessoas vivem assim. Fora da minha presença, as pessoas estão em inquietude, em agitação, em convulsão social, em trauma, em opressão, em depressão. Mas ele diz: a vocês que me conhecem, que andam comigo, que estão debaixo da minha autoridade, não convém a inquietação que está naqueles que não me conhecem.
Então, este é o recado de Jesus para os seus discípulos. Eles se inquietam, mas vocês não. Por que o Senhor Jesus Cristo deu essa palavra primeiro? Porque Ele queria transmitir uma realidade que até hoje não está ao alcance de todos. O entendimento de reino e justiça. É muito difícil o ser humano, eu diria que mesmo entre as fileiras que pertencem ao Senhor Jesus, é muito difícil que um grande número compreenda, tenha noção de sua inserção, de que ele está inserido. No começo agora, enquanto eu vou falando, talvez você não vá compreendendo 100%, mas fica tranquilo, aquieta que você vai compreender. O ser humano não percebe sua inserção na maioria das coisas. Ele enxerga o problema do país, mas não se vê inserido nem como problema, nem como solução. Ele enxerga os problemas da sua família, mas não se vê inserido nem como problema, nem como solução. Ele enxerga a missão da igreja, mas não se vê inserido. O ser humano tem uma dificuldade de se inserir, de compreender do que ele faz parte. A palavra de Deus nos revela de diversas formas que há reinos em oposição nesse planeta. Que um reino pertence a Deus e há aqueles que estão inseridos nesse reino. Que um reino se opõe a este reino, um principado se opõe a este reino. E há aqueles que estão inseridos nesse principado. Quando Jesus está por ser preso no Getsêmani, ele diz: levantem-se, vamos, porque o príncipe deste mundo se aproxima e eu não tenho nada com ele. Há dois reinos em confronto, aliás, ou melhor dizendo, um reino e um principado. Mas a maioria dos cristãos não enxerga essa condição. Nós nos isolamos muito. Nós reduzimos muito o nosso mundo, às vezes a apenas nossa família, às vezes apenas nós mesmos dentro da nossa família. E a sociedade atual, ela ainda jorra na cabeça do homem mais isolamento. De modo que não participamos de quase nada da vida de ninguém, não nos inserimos. Se a pessoa que está do nosso lado no ônibus chorando, continuar chorando durante 40 minutos de uma viagem, nós não nos sentimos incomodados, ou não sentimos nenhuma necessidade de nos inserir naquela questão. É o mundo dela, o problema é dela, é o choro dela. E a igreja, infelizmente, tem na maioria dos seus membros este problema. Vivem suas vidas e desconhecem sua inserção no reino de Deus, sua participação, sua convocação para agir, interagir, participar do reino de Deus, no qual, afinal de contas, da parte de Deus, ela está inserida, mas nela não. A classificação que Jesus dá pela boca de Paulo, pela pena de Paulo, a classificação que ele dá para a igreja é um corpo. E num corpo, tanto faz a ideia de reino como de corpo, mas num corpo é melhor percebido isso. Num corpo, todos os órgãos precisam se sentir inseridos.
Paulo diz: se a mão disser, eu não passo parte do corpo, por causa disso ela vai deixar de fazer? E ele diz mais: se uma parte do corpo sofre, não é natural que todo o corpo sofra? Se alguém na igreja está com um problema, não é natural que isso incomode a todos os membros da igreja, porque somos do mesmo reino e somos do mesmo corpo. E é esta a motivação, esta a razão, esta a origem de a igreja muitas vezes não alcançar os seus projetos. É porque a igreja lança um projeto, mas ela não consegue que a grande maioria, ou, glória a Deus, que a totalidade diga: eu tenho participação nisso aí. Eu estou vendo ali, açúcar, arroz, feijão, primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo. Por que o pastor colocou isso aí? Porque ele gosta de arroz e de feijão. Não, é porque ele está chamando a igreja a se inserir na questão alimentar, a participar da necessidade do semelhante, do seu irmão, do seu próximo, a cooperar, a dar o seu sim para o seu irmão. Eu participo da sua vida, eu coopero com a tua alimentação, eu te ajudo. Então, quando Jesus diz: buscai primeiro o reino, até chegar a buscar, irmãos, é primeiro necessário nós entendermos que há um reino, que essa pessoa que está do seu lado é seu irmão, é soldado de Cristo com você, batalha contra o principado das trevas com você, precisa da sua oração, precisa da sua comunhão, precisa do seu amor, precisa do seu compartilhamento. Nós somos um só corpo, nós precisamos nos amar, nos unir, nos apoderar daquilo que o Espírito Santo entrega ao corpo da igreja, porque nós temos um só Senhor, um só Deus, uma só fé, somos um só corpo, e é assim que a igreja deve pensar. Amém? O que te incomoda, me incomoda. A tua felicidade me faz feliz. Isso é inserção, e inserção é igreja, e igreja é reino. Como é poderoso um reino em que ombro a ombro, lado a lado, caminhamos para a peleja contra o adversário de Deus, o adversário da igreja, e dizemos: se você cair, eu te ajudo. E a pessoa que está do nosso lado diz: a mesma coisa eu te digo, se você vacilar, estou no teu lado direito, conta comigo, sou soldado contigo, pode contar com a minha oração, pode contar com o meu braço, se a tua arma cair no chão, eu te empresto a minha. Como é que nós vamos buscar o reino, se muitos de nós não percebem a grandiosidade do que nós somos? A grandiosidade do que fazemos. Deixa eu lhe explicar, antes de falar de buscar reino, deixa eu lhe explicar o que é reino. As trevas, o reino das trevas, ele avança. Quando eu dobro os joelhos, há um impasse, e fica aquela guerra. Quando o irmão bate a mão no meu ombro, ajoelha junto comigo e começa a orar, a luz vai empurrando as trevas. Quando vem um outro irmão, bate a mão no ombro de nós dois, se ajoelha e começa a orar, as trevas vão recuando. E isso é reino, isso é conquista. É isso que é reino. A ideia de reino é esta: eu não sou eu sou uma parte do corpo de Cristo. Eu não sou eu sou uma parte do reino de Deus. Eu não sou eu sou uma das luzes que acendem todo o candelabro da igreja que está na mão do Senhor. É isso que ele diz em Apocalipse. Eu sou o que anda no meio dos candelabros. Eu sou o que segura as estrelas na mão. Eu sou o dono de vocês todos. Cada um de vocês é uma luz na minha mão. Eu acendo cada um de vocês e ando
passando no meio de vocês, e Satanás contra as portas dessa igreja não prevalecerá. Porque vocês são meu reino, vocês são minha conquista, vocês são meu braço, vocês são a extensão do meu poder. Eu derramo poder em vocês, e a união de vocês torna a minha igreja imbatível na terra. E isso é reino. Ah, mas você é do Brasil para Cristo, mas você é reino. Ah, mas eu sou da Batista, mas eu sou reino. Ah, mas ele é da Assembleia de Deus, mas ele é reino. Nós todos temos Jesus como nosso general. Nós todos marchamos para conquistar para Jesus almas que ganhem a eternidade, porque nós nos sentimos reino e vamos empurrando Satanás para trás e vamos dizendo em nome do Senhor Jesus, nós vamos resgatar mais essa. Recua, em nome do Senhor Jesus, eu estou resgatando mais essa. E isso é reino. É isso que é reino. Ah, irmãos, reino é algo extraordinário, por causa também da complexidade. Reinos não se constituem de instrumentos iguais, de armas iguais, de pessoas iguais. Reino é a grande união da complexidade, é a grande união dos diferentes que estão sob o mesmo domínio. Então, nesse aspecto, você também é reino. Eu tenho o dom da palavra, você tem o dom da oração, aquele ali tem o dom de milagre, aquela ali tem o dom de cura, aquele ali tem o dom da intercessão. E quando a gente se junta, então é o reino de Deus operando maravilhosamente. Então, se entra alguém necessitado de cura, existe na igreja o dom da cura. Mas se entra alguém necessitado da palavra, ele ouvirá uma palavra, porque há dom da palavra de Deus dentro da igreja. Mas se ele precisar de um gestual, se ele precisar de uma mensagem não falada, de uma mensagem corporal, também há esse dom no meio da igreja. Mas se ele precisar de ver uma peça e ver realmente o que aconteceu, ele verá, porque há esse dom também na igreja. Mas se ele precisar de uma intercessão, de alguém que chore por ele, nunca o viu mais gordo, nem sabe como ele é, mas há um dom tão grande nessa pessoa que quando ela se ajoelha para orar por ele, as lágrimas começam a rolar no rosto, e ele fala: meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher? Ela está orando por mim, ela nunca me viu, mas o Senhor manda essa virtude na igreja, ele manda o dom de misericórdia, e a pessoa tem esse dom, está operante na igreja. Isso é reino, é complexidade. Ninguém precisa invejar ninguém. O que eu tenho você não tem, mas o que você não tem eu tenho, e o que você tem eu não tenho. E Jesus Cristo usa cada um de nós poderosamente nesta complexidade, anda no meio de nós, diz para o pastor: dá agora a vez para aquele ali, que eu faço uma obra na vida daquele. Dá a vez agora para aquele ali, que eu faço uma obra na vida daquele. Pode colocar aquele ali na mocidade, que agora eu tenho uma obra na vida daquele. Pode colocar aquele ali para dirigir a união masculina, porque eu tenho uma obra na vida daquele. E o pastor vai falando: meu Deus, quanta coisa eu tenho. A igreja é um celeiro, a igreja é uma caixa de tesouro, é tudo pertencente ao Senhor. Nós somos o reino do Senhor, nós temos os dons do Espírito Santo, nós temos a força da oração, nós temos a força da fé, nós somos um reino espiritual, queridos. É o que nós somos. A palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo 5, que Jesus, pelo seu sangue, nos comprou e nos fez reino e sacerdócio. Maravilha. Sabe aquela mocinha ali? Quantos anos tem essa mocinha aí? 16? Essa mocinha aqui que eu estou apontando, essa. 10. Se ela já entregou a vida para Jesus, ela é reino. Respeitem, porque ela é reino. Todos que pertencem ao reino são reis. Todos que pertencem ao sacerdócio são sacerdotes. Aquela criança já foi entregue ao Senhor Jesus, respeita, porque ela é reino.
Olha como é maravilhoso, olha como eu passo a tratar meu irmão diferente. Trata direito o teu irmão, porque ele é sacerdote do Senhor e o Senhor gosta que os sacerdotes dele sejam bem tratados. Da mesma forma, o Senhor fala para ele: trata bem esse meu filho, porque ele é meu filho, ele é reino, ele me pertence. Amém? Esta é a ideia de reino. Posso lhe dizer sobre uma última coisa sobre a guerra com Satanás? Só há uma coisa que o alegra na igreja. É quando a igreja não tem noção de reino. E dessa forma, quando cada um de nós não tem noção de quem é e do que representa e do que pode, então o nosso serviço a Deus é só esporádico. Se eu não me dou como reino, eu só vou fazer alguma coisa quando o pastor pedir. Fora do que ele pedir, eu vou sentar no banco, não vou orar durante o culto, não vou orar enquanto alguém está louvando ao Senhor, não vou orar quando entra um visitante. Por quê? Porque eu só vou ser usado se o pastor me chamar. Ele não tem noção de reino. Satanás gosta demais. É uma igreja em que as pessoas só são usadas esporadicamente. Mas quando a igreja tem noção de reino, entra uma pessoa sem Jesus na igreja, sob que reino ela está? Sob que principado ela está? Hein? Das trevas. Mas a igreja que tem noção de reino, quando ela pisa lá naquela porta, um daqui que veja fala: Senhor, abençoa essa vida. Senhor, se essa vida está precisando de Ti, entra com providência. Senhor, se essa vida está com problema em casa, Senhor, resolve o problema dessa pessoa. Se essa pessoa entrou aqui buscando, com esperança de achar uma palavra de resposta para a sua vida, dá a resposta para ela, porque a igreja tem noção de reino. Cada pessoa que entra nessa igreja é impactada pelo poder do Espírito Santo, é impactada pela presença de Deus, como falou o pastor, é impactada por uma unção especial, porque todos têm noção de que pertencem a um reino, de que aqui dentro está havendo uma guerra. Um culto é uma guerra, um culto é uma batalha, em que nós estamos dizendo a Deus: Satanás tem tentado contra a nossa vida, mas nós não vamos servi-lo jamais. Nós servimos a Ti, nós adoramos a Ti, nós entregamos nossos problemas a Ti, estamos à Tua disposição, nós estamos na dispensação do Espírito. Isso é um culto, e nós começamos a orar: Senhor, derruba a potestade na casa do meu vizinho, Senhor, derruba a potestade na minha escola. Isso é um culto de pessoas que têm noção de reino. Mas as pessoas que não têm noção de reino, é hora de orar. Amém. É hora de cantar: glória, glória, glória. Amém. Só faz as coisas na hora que tem que fazer, porque não sabe que cada vez que num hino desse você abre a boca junto com seu irmão, a glória do Senhor desce, achei que não desce, fica assim pairando sobre a igreja cantando, é a glória descendo, meu irmão. Se você sabe disso, você canta melhor, você canta com todo o seu coração. Eu estou cantando não é porque todo mundo está cantando, eu estou cantando porque a glória vai descer nesse lugar. Eu vou cantar porque o louvor liberta, eu vou cantar porque o louvor cura. Isso é reino. Sabe qual é o outro lado da história? Quando a igreja não tem noção do que é reino, fica aquele culto, canta porque canta, ora porque ora, ouve a palavra porque ouve, ele se alegra. Mas quando uma igreja sabe o que é reino, quando um garotinho de 10 anos sabe quem ele é e o que ele representa, quando um garotinho de 17 anos fala: eu sou Davi, e se aparecer um Golias nesse lugar, e Deus puser uma pedra na minha mão, em nome do Senhor dos Exércitos, eu ponho ele no chão. Aí você diz assim: mas você é um garoto de 17 anos. Mas eu sou sacerdote do Senhor, eu sou reino do Senhor. Quando um garoto de 17 anos tem essa noção, irmão, Satanás treme, Satanás se abala, o império do mal se abala, o império do mal recua, o império do mal não quer nem entrar nessa igreja.
Eu, pela misericórdia de Deus, já vi em cultos lá na nossa igreja, como com certeza já deve ter acontecido aqui. Às vezes você só não sabe, porque quem está na porta não percebeu o que aconteceu, e isso não é nada demais. Mas lá eu já tive a oportunidade de ver, tenho certeza que o pastor Marinho já teve a oportunidade de ver. Lá vem a pessoa, toda endemoniada, toda cheia de trique-trique, toda cheia de ziquezira, parou na porta da igreja, parou, falou, eu vou entrar. Fez isso, o diácono está olhando, fez isso. Não vou entrar aí não, que ele não quer. E foi embora. Porque aquele que estava nele não conseguia entrar na nossa igreja. Porque o poder de Deus tinha descido, achei que não tinha descido. Ele fazia força com a perna para entrar, o diácono falou, ele fazia força. Parecia que tinha um muro na frente dele. Ele falou, não vou entrar, que ele não quer entrar. E quem é ele que não quer entrar? Aquele que estava na vida dele não conseguia entrar na igreja. Porque a igreja é reino, porque a igreja é poder de Deus, porque a igreja é casa de oração. É isso que é reino. Reino é isso. Essa casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, Jesus disse, buscai. Deu vontade de você de buscar esse reino? Levante a sua mão assim, se deu vontade de você de buscar esse reino. Oh Deus. Olha para o seu irmão do lado. Fala para ele, estou ombro a ombro. Somos reino, meu irmão. Fala para ele, estou ombro a ombro. Somos reino, meu irmão. Fala para ele, você é servo de Deus. Faça valer isso na tua vida. Pode falar para ele, faça valer. Irmão. É isso. Buscai. Buscai. Buscar é um verbo tão maravilhoso na Bíblia. Alguns dos versículos mais lindos da Bíblia incluem o verbo buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Está vendo? Buscar. Mas aí é Isaías. Vamos deixar Isaías? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Mas aí é Jeremias, aquele que procura, que busca, aquele que busca, encontra, aquele que pede e aquele que bate, está vendo? Buscar, buscar, porque o Senhor passeia pela terra, buscando aquele que é reto de coração. Ele também busca. Porque na verdade eu te digo, mulher, que não é nem neste monte, nem em Jerusalém que se adora a Deus. Porque Deus é espírito. E importa que o adoremos, que vocês o adorem em espírito e verdade. E Deus está buscando pessoas que façam assim. Então, percebem? Nós estamos buscando e Deus está buscando e nós nos encontramos com o Senhor. E Deus diz assim, lá em Isaías, voltando a Isaías, eu fui encontrado daqueles que não buscavam por mim. Olha só, antes de nós sermos igreja, nós estávamos sem noção de reino. E como eu acabei de pregar, muitas vezes estamos dentro da igreja e sem noção de reino. Então nós estávamos assim, ó. A palavra de Deus diz, aqueles que não procuravam por mim, eu fui encontrado deles. Sabe por que os que não procuravam encontraram? Porque ele se apresentou. Se ele se apresentou a quem não o procurava,
Diga para mim, para a gente fazer uma conclusão de lógica. Aqueles que não o procuravam, ele se apresentou e disse: eu vou ser achado teu agora, teu que não está me buscando. Faça uma conta de lógica comigo. E aqueles que o buscam de madrugada? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada correm em busca de mim, eles me acharão. Provérbios 17, 17. Então, se Deus nos chamou para o seu reino quando nós ainda éramos pecadores, diz Paulo aos Romanos, e mortos, diz Paulo aos Efésios, se Ele nos buscou e nos vivificou quando estávamos mortos, quanto mais agora, nós somos igreja do Senhor. Se você buscar ao Senhor, você o encontrará, querido. Se você buscar o reino de Deus, você encontrará, querido, o reino de Deus. Se você buscar inserção, se você disser: Senhor, eu quero ser inserido no teu reino, você encontrará essa inserção. O Senhor certamente está com os braços estendidos para aquele que busca o seu reino, porque o Senhor é justo. E é aí que entra para encerrar a justiça. Só se pode encontrar o reino de Deus na retidão. E só se pode achar a retidão no caminho da justiça. Convém largar tudo aquilo que atrapalha o nosso caminho da justiça, o nosso caminhar em justiça na presença do Senhor. Convém. Convém. É bom. É maravilhoso. Olhem só. Já estou encerrando. Zaqueu correu lá na rua para convidar Jesus para ir na casa dele, não foi? Faz assim para mim, ó. Ele correu lá na rua porque ele estava curioso. Fora da igreja está assim de curioso. Quer ver Jesus. Quer saber quando ele passar. Aí ele foi lá. Não dava para ver Jesus. Ele subiu num sicômoro. Ficou lá no sicômoro. Aquele que é Jesus. Zaqueu não tinha noção de reino e não estava procurando ser inserido. Ele só tinha curiosidade. A igreja tem curioso. Tem curioso na igreja. Aí Zaqueu está lá na curiosidade dele. Aí Jesus parou. Olhou. Eu acho que tremeu Zaqueu e o sicômoro todo. Ele falou: desce depressa porque eu estou me convidando para a sua casa. O Senhor Jesus quer ser convidado das nossas casas, convidado de honra. Chegou na casa de Zaqueu, participou do banquete de Zaqueu. Não usou nenhuma palavra de repreensão para Zaqueu. Não usou. Está na tua Bíblia? Lá em Lucas 19 da tua Bíblia está escrito que Jesus falou assim: ô Zaqueu, você é ladrão, hein, rapaz? Rapaz, como você rouba. Está escrito na sua Bíblia? Não. Mas a presença do Senhor inquietou Zaqueu por causa da retidão. E a retidão por causa da justiça. Quando estamos na presença do Senhor verdadeiramente, o que é errado nos incomoda, sem ninguém chamar atenção. Sabe quando o pastor precisa chamar a minha atenção? É porque eu não estou na presença do Senhor. Porque se eu tiver, ele não precisa. Eu mesmo já digo: pastor,
pequei, tá, pastor? Fiz assim, 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 pastor. Ô, meu irmão, fez. Pastor, eu preciso que o pastor ore por mim. Eu errei, eu fiz assim. O que está na presença de Deus, quando ele erra, a presença do Senhor o constrange, o inquieta. Ele não consegue ficar com o pecado guardado. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Aí ele falou: olha, Senhor, vamos fazer assim, sem mais nem menos. De tudo, Senhor, que eu posso ter pego, eu vou devolver quadruplicado. Se eu lesei alguém, eu devolvo 4 meses mais. Quer saber? Vou pegar metade do que eu tenho e vou dar. Jesus imediatamente o inseriu. Disse: hoje chegou a salvação nesta casa, porque esse aí é filho de Abraão. Então, querido, a justiça insere. Então, quando eu busco o reino de Deus, é automático que eu estou buscando a justiça dele na minha vida. É automático que eu estou buscando o que é correto no meu procedimento. É automático que eu estou procurando o que é decente no meu comportamento. É automático que eu estou procurando aquilo que edifica no meu falar, no meu agir. É automático, querido. Quando eu busco o reino, a justiça de Deus faz parte da minha busca. É inadmissível buscar o reino sem buscar a justiça sem se inserir no reino. Quando você busca o reino de Deus, Deus te justifica. Quando você busca o reino de Deus, o Espírito Santo fala do teu pecado e você busca a justificação. Quando você busca o reino de Deus, você vê o pecado e se afasta daquela aparência. Você diz: isso aí, desse mato aí não sai coelho. Então o convite de hoje é: entregue-se ao reino. Entregue-se ao reinado do Senhor na tua vida. Entregue-se ao trabalho da igreja. Entregue-se, olha o verbo que eu estou usando, entregue-se. Há 2 verbos parecidos, é um troca-língua. Depois eu posso até fazer um teste com vocês para ver se vocês conseguem falar. Eu não sei se eu vou conseguir falar. Então diga comigo: entregue-se ao reino de Deus. E você fará parte dele. Diga: entregue-se ao reino de Deus. E você faz parte dele. Agora você mesmo vai dizer, como se alguém tivesse te falado essa fala: mas eu já faço parte do reino de Deus. Agora você vai falar como se estivesse falando para a pessoa de volta. Então, integre-se ao reino a que você pertence. Não convém que quem pertence fique num canto à parte. Cumpri minha missão. É isso que eu vim falar hoje aqui. Eu me entrego, irmãos. Eu me entrego ao reino de Deus. Pastor, eu já me entreguei. Tá. E ainda não está participante, ainda não está atuante na igreja. Ainda não chega para o pastor e fala assim: pastor, o Espírito Santo está me revolvendo por dentro para eu fazer alguma coisa pela obra. Ainda não está fazendo isso? Então, integre-se. Faça parte. Seja o marido que descobriu que é casado. Seja a esposa que descobriu que é casada. Seja o rico que descobriu que é rico. Porque a igreja está cheia de rico que vivem vida de pobre. Vida espiritual paupérrima. Escuta, a janela do céu está aberta, o Espírito está derramado. Não convém ter ninguém pobre de dons espirituais na igreja do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.